E aí, meus queridos e queridas da Atualize, como é que estamos, amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Por que o Itaú ignora score alto? Pô, essa... Difícil de explicar sobre isso, né? Então, nesse vídeo, de uma maneira atualizo de ser, vou tentar te explicar um pouco, abrir a tua mente sobre por que o Itaú ignora o score alto. Se tu observar dentro do app do Itaú, que eu estou tentando abrir aqui, dentro do app do Itaú, o Itaú, como outros, não tem o sistema score, como tem nas fintechs. E por quê? Tu sabe por quê? Porque o Itaú, ele não dá bola pro score alto. Ele acha que não vale a pena. Ele desconsidera. Ah, mas o score do Serasa, Boa Vista e os outros bancos, Vinícius, isso influencia? É claro que não. Influencia pouco. Por quê? Porque, na verdade, o Itaú, que eu tô tentando entrar no aplicativo do Itaú, o Itaú não quer entrar. O Itaú, ele tem o próprio análise, que se chama o rating bancário. Tanto Itaú, Santander, Banco do Brasil, eles possuem o próprio limite. Então ele não quer saber se tu tá com quanto no score Serasa, quanto é o teu score do Nubank. Cada banco tem uma certa análise. Pô, Vinícius, e o que tu fala sobre o Boa Vista, o Serasa, os bureaus de crédito? Eles são bons para te ter como um termômetro. Cara, eu preciso entender como é que tá a temperatura do meu perfil de crédito no mercado. Vale a pena. Mas tirar como parâmetro... Ah, eu tô com 1.000 no Serasa. E o Itaú? Por que não me libera crédito? Porque não é só sobre isso, Itaú. O Itaú tem outras análises. Ele dá mais valor a dados internos do que a externos. Então, eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular algumas coisas para te entender comigo. Telinha aí. Primeiro, eu já ativei até o boleto DDA. Eu estou hoje negativo. Isso aqui é... estratégia, tô negativo, agora eu pago. Pra mim isso aqui é uma estratégia que eu uso no Itaú, tá? Que para outro vídeo eu te explico sobre a estratégia de deixar um pouco negativada a conta. Mas vamos lá. O Itaú, ele não dá bola para esses scores altos, ele quer saber sobre o quê? Primeiro, como é que entra o teu salário? Como é que é o dinheiro circulando dentro? O Itaú, ele quer entender quanto é que tu recebe, da onde vem, o que tu queres utilizar com esse limite, para que tu vai usar. Ele quer ter um relacionamento e entender da onde vem a bufunfa, da onde tu tira salário para estar aqui dentro. Por exemplo, no Itaú, a gente tem aquela parte do crédito dele ali, cadê? Onde a gente pode anexar o comprovante de renda. Opções. Bom, não vou abrir aqui porque vai aparecer meu CPF. E ele quer entender ali. Ele quer que tu traga o teu salário. Ele quer que tu entenda a tua renda para entender o quanto ele pode te entregar. Então, não é a questão assim, ó, ele vai ignorar o teu score quando não entrar salário, não tiver movimentação recorrente e também não tem nenhum produto de investimento dentro do Itaú. O Itaú vai fazer o quê? Ele vai ignorar o teu score. Ele quer saber sobre isso. Ele prefere um cliente, por exemplo, com um score de 650, mas tem o salário aqui dentro, ele usa constante o aplicativo, ele tem a chave Pix cadastrada, do que um cara que tem 900 de score que não faz nada na conta. O Itaú quer movimentação. E outra coisa que o Itaú não gosta, ele pune quando tu usa a conta só quando tu precisa. Ah, eu vou usar agora, eu vou fazer um Pix. Aqui. Aí tu vai lá e faz um Pix. Aí tu transfere para uma pessoa. Só que qual o problema? Tu fez um Pix e depois tu nunca mais acessou o aplicativo. Faz 15 dias que tu não abre o app do Itaú. Então não quer isso. Ele quer engajamento. Até aplicativo de banco quer engajamento. Por quê? Ele quer que tu movimente a conta. Ele quer que tu entre no aplicativo e construa, peça crédito. Ele quer que tu use o cartão de crédito. Por que eu tô negativo? É uma das estratégias. É utilizar o crédito dele. Totalmente legalizado. O que eu vou fazer? Eu entrei negativo aqui agora. Foi... que entrou a parcela dia 10 de dezembro, hoje é dia 15, eu vou pagar. Pra quê? Pra ter um jurinho, pra pagar, ó, movimentar um IOF, movimentar a conta, ter contas aqui, utilizar o Itaú. Ele quer que tu use, ele não quer um cliente oportunista que só entra aqui na hora que bem quiser. Ah, agora entrei no Itaú, vou pegar um crédito, depois só vou pagar o crédito, não vou mais fazer nada. Não, o Itaú preza relacionamento. Porque assim, ó, vou te dizer, eu tenho a conta do Itaú há 1 ano e meio já aberta, tá?
Demorou 6 meses para ele me entregar um limite de 370, eu não usei o limite. Mas eu acessava o aplicativo toda hora para fazer conteúdo. Então o Itaú, ele percebeu que eu acessava o aplicativo. Ele começou a ver quem é esse cara. Ele foi lá olhar minha renda, ele foi ver o que eu tinha. Aí o que aconteceu? Open Finance. Segundo momento, eu comecei a fazer o Itaú olhar todos os bancos que eu movimento conta. Então, eu não usava conta, mas eu usava conta em outro banco. O que o Itaú fez? Um alerta. Cara, por que ele tá em outro banco? Por que ele não tá com a gente? Por que ele tem crédito lá e não tá usando aqui? Vamos tentar trazer ele, vamos trazer outra coisa, vou trazer um empréstimo. R$1.000. Ele me trouxe de empréstimo aqui que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Crédito de R$1.000. Por que ele não pega esse meu empréstimo? Por que ele não pega isso aqui? Pô, mas espera aí. Ele analisa, porque eu tô sempre entrando na parte de empréstimo pra ver os juros e tal, até pra fazer conteúdo diferente. Ele analisa, mas não pega. Ó, por quê? Tia, será que a taxa de juros é alta, como tá aqui 9%? Então eu volto. Então tudo isso o Itaú que é cliente assíduo na plataforma. Outra coisa, o Itaú ele vai medir a tua rentabilidade futura, não só o risco. Esse cliente vai usar cartão? Esse cliente vai parcelar? Esse cliente vai contratar seguro? Ele vai investir? Ele vai ficar anos comigo? Porque lembra que eu te falei que o Itaú ele quer um cliente não de momento. Ele quer um cliente de relacionamento. Então por isso que o score aqui na hora não vai pesar, boneco. Não adianta tu querer forçar. Eu tenho score de 1.000. Cara, eu vou só mostrar aqui de novo, como eu sempre mostro. Eu tenho créditos no Itaú hoje e fiquei devendo no Itaú e não paguei. Não paguei, mas ele preferiu ter um novo relacionamento comigo, caducou a dívida, tá? Ele preferiu ter um novo relacionamento comigo, ele preferiu me enxergar diferente, ao invés de conseguir, olha só, R$900.000. Hoje, se eu quiser pagar 126. Então o Itaú, ele preferiu trabalhar comigo do que encerrar a conta. Mas olha só, lá no Nubank eu tenho um score de 950. No Inter, o meu crédito tá em 900. E o Itaú tá cagando. Ele não quer nem saber sobre isso. O Itaú, ele quer... Vou olhar assim, ó, como é que tá? Mas quantos cartões... Só porque tu tem um monte de cartão lá, tu tá alavancado. É isso que ele vai olhar. Ele não quer saber quanto tu tem de score, ele quer saber quanto tu usa de crédito. O melhor pro Itaú é tu usar 40%, 60% da tua renda que ele tem calculado. Então, se tu já tem um monte de cartão de crédito em outros bancos e utiliza ele com a tampa, isso pode ser um predominante ruim pra ti, porque o Itaú prefere que clientes usam de 40%, 60% do cartão de crédito. Isso vai ser ruim. Então, o que realmente destrava o crédito no Itaú? Salário pingando uma olhadinha todos os meses na conta. Fizesse a portabilidade de salário no Itaú e todo mês pingar na conta. Uso constante do cartão, que eu estou fazendo agora. Pagamento recorrente de água, luz, telefone. Começa a pagar, internet, stream. Faz investimento, nem que seja 100 pila. Eu já te mostrei, eu fiz, cara. Aqui, ó, R$100. Fiz um PIC também do Itaú. Entrada de dinheiro previsível. 90 dias de comportamento estável, pagando tudo certinho. E nada de pedir crédito. Deixa que ele te entrega. Tudo isso vai ser perfeito para o Itaú te entregar crédito. Não é sobre score, eu já te falei. É sobre relacionamento, o famoso rating bancário. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pô, Vinícius, eu gostei. Então deixa teu like, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!